2, 1 e 2, mesmo se está meio escondido em português, o que nós temos é essas três palavras sendo usadas também para o mesmo grupo de homens. Essas três palavras: presbíteros, bispos e pastores, nesta passagem. Sim. Ok? A gente tem ouvido e aprendido no continente das religiões que existe até uma certa hierarquia, que o pastor é maior que o presbítero. Vamos falar sobre isso. Eu tenho um slide, talvez vocês até deram uma olhada no slide, né? Porque passou rápido aí, pulou alguns slides e entrou, né? Mas vazou. Então vamos. Essa é uma das conclusões, ok? Nós não chegamos ao fim ainda. Não fica tão alegre ainda, viu? Temos mais coisas para falar. Então, conclusão: presbítero, ancião, pastor, bispo ou episcopos são palavras bíblicas se referindo ao mesmo papel na igreja, papel, função ou serviço para ser feito na igreja, ok? Então, uma pergunta para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e deixar vocês falarem um pouco. Então, este grupo de homens, eles são líderes? Pode levantar a mão quando você quer falar. Eu acredito que não, porque pelo que o senhor falou aí, eles são servos, eles estão só servindo a igreja. Não. Ok? Todo mundo concorda com ela? Sim. É? Por quê? Porque o marido dela Não. é líder? Ah, foi você? Eu não tinha visto. Porque é assim, não, tem que ter respeito. Não, porque se ele é servo é uma coisa, ser líder é outra. É. Líder... Não, eu não vou fazer o que Inio faz. Veja só, no meu ponto de vista... Eu não vou fazer isso, não. No meu ponto de vista, líder é quando ele passa a ser escolhido por um grupo. Aí ele passa a ser líder. Passa a ser líder, ok? Então é uma visão um pouco diferente, não é? Tá. Mas alguém... Agora, servo, sim. É uma visão sobre isso aqui. Jesus ele era pastor, mas ao mesmo tempo ele era líder. Jesus era líder? Todo mundo acha que Jesus era líder? Levanta a mão. Nem todo mundo está levantando a mão. Nosso querido irmão Álvaro Pestana, e ele é muito amigo meu, né? Estou ao lado dele toda semana lá no seminário. Nós somos tão abençoados por ter ele aí conosco ensinando. E ele é um dos diretores agora também no seminário, então eu trabalho com ele além na sala de aula também, na direção do seminário. Ele é tão revoltado contra essa palavra, líder. Ok? Vocês sabiam disso? Eu acho que ele sempre me pergunta. Eu acho que naquele livro ele fala sobre isso, e talvez em outros livros que ele também já escreveu. Ele não escreveu nenhum livro ainda para a nossa editora, mas a nossa editora só tem um ano. Okay? Então, espere aí, ele vai fazer isso, eu creio. Mas ele rejeita a ideia de liderança. E eu estou quase aí com ele. Ok? Porque a ideia de liderança é tão distorcida no mundo. E muitas vezes a gente pega a liderança do mundo e traz para dentro da igreja. Então, vamos falar sobre isso. Eu não estou ao ponto, como ele, de rejeitar a palavra completamente. Mas eu acho que a gente tem que descrever a liderança bíblica de uma forma bem diferente do que muitas vezes é praticado na igreja. Alguém levantou a mão aqui? Irmão, pode falar. Paulo usa essa palavra em Romanos capítulo 12, né? Aqueles que presidem, né? Como 12 que tem, né? Eu acho que você está falando de uma palavra que também é traduzido guiar, é isso?
Qual é a passagem de novo? Romanos capítulo 12. Vamos dar uma olhada em Romanos. Eu não estou lembrando bem, então é bom. Em Hebreus. Romanos 12, então. Qual é o versículo? Irmão? Estou lembrado agora, mas eu não lembro do versículo. 12? Pode ler. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exceder liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Então aqui na minha fala presidir, como você falou, mas na sua que você trouxe hoje à noite não fala presidir. Mas realmente aqui fala presidir. Presidir parece alguma coisa de liderança. Então, eu não estou aqui para defender o que Alvo está dizendo. Ele pode vir aqui e defender se quiser. Talvez ele já passou aqui, não é? E talvez já falou sobre isso. Mas, porque eu acho que existe algum tipo de liderança, mas é diferente do que o mundo. E nós temos que ter cuidado para ter a liderança como Jesus Cristo. E eu também acredito que Jesus Cristo era o maior líder de todos os tempos. Mas ele certamente não estava liderando o povo como muitas vezes nós podemos ver lideranças no mundo. E nós devemos mais imitar a liderança dele na igreja. Sim. O que torce a liderança? O que torce a liderança? O quê? O que torce faz diferente? O que faz diferente? Eu vou chegar lá, eu posso esperar um pouco, porque eu vou falar sobre atitudes que um presbitério tem que ter, que é diferente do que o mundo. Então, se você considera então o presbitério como liderança na igreja, então, no mínimo, você tem que entender que exercem, não é a palavra? A liderança de uma forma bem diferente do que o mundo faz. E vamos falar sobre isso. Ok? Então, eu não respondi a pergunta, né? É para vocês. Não foi para mim. Existem líderes na igreja? Talvez. Bem, é quase a mesma coisa. Infelizmente, é o que eu acabei de falar, eu vou dizer que, de novo, nessa forma, eu vou dizer que às vezes existem líderes na igreja que são líderes pelo modelo do mundo. E isso é ruim. Então, a resposta mais simples seria sim, mas talvez essas palavras como guiar, em Hebreus, ele lembrou, é Hebreus 12, como presidir aqui, está falando de algum tipo de liderança, mas não, certamente não é a liderança mundial. Mas eu quero responder à pergunta com Mateus 23. Também, Lima, já vamos entrar então na resposta da sua pergunta. O que faz a diferença entre as lideranças? Mateus 23 e 6. Jesus, obviamente, aqui nessa passagem, está, na verdade, este capítulo contém algumas das palavras mais duras de Jesus Cristo em todo o seu ministério. Ai de vós, hipócritas! Né? Me desculpe, mas eu acho que Jesus falou mais ou menos assim. Ele falou: ai de vós, hipócritas. Ele tem quantos ais tem aí? 7, 8.
eu não posso imaginar ele falando aquelas palavras assim. Ele, ai de vós, raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. Tudo nesse capítulo aqui. E ele começa aqui então, falando sobre aqueles fariseus, aqueles hipócritas, amam em primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Será que nós temos alguém assim na igreja? Às vezes a minha tendência também é olhar para as igrejas lá fora e dizer, puxa vida, eles estão fazendo isso aqui. Nós não podemos mudar nada lá fora, mas nós podemos mudar alguma coisa aqui dentro. Então, se esse tipo de coisa acontece aqui dentro, nós temos que ter o cuidado aqui com isso. Serem chamados mestres pelos homens. Mas veja como ele continua aqui. Vós, porém, não sereis chamados mestres. O que é a palavra mestre? É professor. Não é? É professor. Eu pergunto, eu sou seu professor hoje à noite? Eu sou. Jesus está me condenando? Não. O que ele está condenando aqui? Querer ser. Querer ser um professor? Se eu almejar ser um professor, Querer ser. estou errado? Só em homem querer ser algo, Deus está dizendo, vós não quereis ser isso. Eu acho que é querer ser melhor, querer ser grande, querer ser exaltado. Eu acho que é esse o querer. E nesse caso eu concordo com você. Não é ser professor é alguma coisa. Acabamos de passar o dia do professor, né? Alguém foi homenageado como professor nesses dias que passou lá na congregação em Recife. Eu estava aqui e eles deram presentes para todos os professores e eu estava viajando, eu perdi. Mas realmente somos. Mas eu não sou o professor Randy. Eu sou Randy, um professor. Sabe que nós podemos pegar, e eu não acho que Jesus nessa passagem vai limitar somente a essas palavras que ele vai falar aqui. Nós podemos pegar um título para nos exaltar, qualquer, para tentar mostrar que nós somos melhores do que os outros irmãos, e nós estamos condenados nesta passagem aqui de Jesus Cristo, quando a gente fizer isso. Ok? Então vamos além. Ele disse o quê? Não, eu não li toda a passagem. Ele disse, porque um só é vosso mestre. Agora, fizeram um favor para a gente em nossa língua, né? Colocando mestre com M minúsculo e mestre com M maiúsculo, que não é, essa coisa não existia em grego, mas tentando nos ajudar a entender quem é quem. Mas vós todos sois irmãos, nós somos irmãos. Por que eu vou aceitar algum título para me exaltar sobre vocês? Eu sou irmão, vocês são irmãos, nós somos irmãos todos. Não é para um irmão ser exaltado sobre outro irmão. Tudo bem, alguém pode ter um talento que outro irmão não tem. Alguém pode ter um dom de Deus que outro irmão não tem. Alguém pode ter um serviço para fazer que outro irmão não tem. Alguém pode ter uma função no corpo que outro irmão não tem. Mas isso não faz ele melhor do que os outros. E é isso que Jesus está nos dizendo. Então, como é que isso se aplica então ao presbitério? Somente porque alguém tem esse serviço para fazer, não quer dizer que ele deve ser exaltado na congregação, não quer dizer que ele é melhor do que os outros. Ele tem um serviço para fazer, foi escolhido para esse serviço, que é diferente do que o serviço que você está fazendo. Ninguém sobre a terra chameis vosso Pai.
Quem tem pai aqui? Todo mundo levanta a mão se tem pai. Não que meu pai morreu, mas eu vou levantar a minha mão porque eu tinha pai. Ah, sim. Quer dizer, todo mundo tinha pai? Olha, ele está dizendo que eu não devia ter chamado meu pai de pai? Não, mais uma vez, é diferente. Esse é pai no sentido espiritual e até mais do que isso, porque eu não acho que Paulo considerou Timóteo, por exemplo, o filho dele. Timóteo considerou Paulo, então, o pai dele, na fé. Na fé. Não acho que foi errado, porque não foi um título para exaltar Paulo, entende? Sobre os outros irmãos. Agora, mas quando nós aceitamos um título de pai para nos exaltar sobre os outros irmãos, aí, gente, eu creio que Jesus está falando para a gente, para não fazer isso. Mas você chamar seu pai de pai, não é o que Jesus está falando aqui. Nem sereis chamados guias. Tem aquela passagem em Hebreus, né? Porque um só é vosso guia, com G maiúscula, né? Ou Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, estamos falando de presbitério, mas eu coloquei isso aqui porque pode acontecer com o presbitério também que nós acabamos até dando títulos. Eu vou lhe dizer nesse momento algumas coisas que eu acho tendencioso para o erro, como nós temos aqui nessa passagem. Eu não gosto de ser chamado professor Randy, ok? Eu não tenho problema em você entender que eu sou Randy, professor. Eu sei que a diferença talvez é mínimo, e eu também sei que depende da sua atitude quando você fala isso, ok? Porque você pode estar me chamando professor para me exaltar, e aí está errado. Ou você pode simplesmente estar me chamando professor, né? Que não seria ruim, mas eu acho que é um pouco tendencioso para o lado errado. Então eu prefiro não ser chamado professor Randy, ok? Eu tenho doutorado. Eu não gosto que alguém chegue, principalmente na igreja. Fora da igreja não me importa tanto, mas dentro da igreja alguém me chamar Dr. Randy. Vocês nem sabiam que eu tenho doutor, né? Agora eu revelei alguma coisa. Não me chama nesse tipo, porque também é tendencioso. Tendência é exaltar. Puxa, ele tem doutorado, então, puxa vida. Então, eu vi recentemente escrito numa igreja de Cristo o PR antes do nome de algumas pessoas. O que o PR quer dizer? Diga, pastor. Pastor na igreja de Cristo. Eu não vou dizer que o irmão que fez isso vai para o inferno, não é nada disso. Nós estamos procurando agradar a Deus da melhor forma possível, né? Então vamos pensar na maneira que a gente usa as palavras. O PR fulano de tal, né? O pastor fulano de tal, né? Tudo bem, eu creio que você pode falar isso sem estar exaltando ele, mas eu acho que a tendência é que ele é melhor do que os outros irmãos, ele é mais exaltado do que os outros irmãos. Então, para mim, eu não quero fazer isso, e eu não quero que ninguém faça isso para mim. Vocês sabem, vocês que são evangelistas na igreja, que pregam na igreja, e alguém fora da igreja, às vezes até alguém dentro da igreja, chega e chama você de quê?
Quantas vezes você foi chamado pastor hoje, Gutenberg? Hoje mesmo? É mesmo? Várias vezes hoje? Sim. Tem vários pregadores que quando estão pregando lá na frente, eles dizem assim, irmãos,